Fala, Paulo, tudo bem com vocês? Aqui nessa live de hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de montagem de quadro de distribuição, tá? O quadro de disjuntores. Na live passada, nós falamos um pouquinho sobre cada elemento, disjuntor, IDR, DTM, tá? O DPS, e agora a gente vai falar um pouquinho das possíveis montagens. Então, nessa primeira montagem que eu estou apresentando para vocês, nós temos um sistema monofásico, tá? Composto, então, obviamente, por uma fase e um neutro. Portanto, nessa estrutura aqui, nós temos aqui embaixo disjuntores monopolares, e cada disjuntor é responsável por um circuito. Nós temos também aqui em cima um disjuntor monofásico, monopolar, né? E ele é o disjuntor geral. Esse disjuntor geral, ele secciona essa fase que está vindo aqui para o IDR. O IDR aqui é bipolar, tá? Onde ele consegue acomodar tanto o neutro quanto a fase. E aqui ao lado nós temos os DPS, um para cada potencial elétrico, um para o neutro e um para a fase. Dependendo do tipo de esquema de aterramento, não se faz necessário ter um DPS para o neutro, mas como funciona isso, a gente comenta na próxima aula, tá? Em aulas posteriores, tá bom? Além disso também, aqui o IDR ele está, entre aspas, de uma certa forma, funcionando como geral, né? Então ele acaba seccionando por fuga de corrente, se ocorrer uma fuga em qualquer circuito, ou até mesmo pequenas fugas que somadas acabam dando 30 mA, então isso acaba sendo um ponto um pouco negativo. Mas o objetivo nesse momento não é tanto levantar os prós e os contras, mas sim apresentar os possíveis tipos de montagem, tá bom? Esse aqui é um modelo, tá? E depois também no final, eu tô vendo aqui a parte teórica com vocês, mas depois a gente vai ver, ainda aqui nessa live, tá? A parte prática, né? Alguns tipos de montagem na prática, os tipos de barramento e assim por diante, tá? Tem uma partezinha prática também dessa live de hoje, tá bom? Então, aqui nós temos a alimentação dos circuitos através de condutor. Por outro lado, no segundo que eu estou mostrando agora, nós temos a mesma estrutura, só que está sendo por barramento monofásico, né? Então, esse barramento tipo pente, ele tem aqui as hastes, né, para você conectar nos disjuntores. E além disso, diferente do que a gente viu no circuito anterior, nós temos aqui um conector genérico. Esse conector genérico ele pode ser chamado de TCC, tá? E TLC, né? Ele tem aí uma haste um pouco mais longa ou um pouco mais curta. A diferença entre os dois termos, tá? E aí você tem um quadro um pouco mais, vamos dizer assim, profissional, né? O lado negativo de você ter ter condutores dessa maneira aqui é que você acaba sobrecarregando, sobreaquecendo alguns pontos, né? Diferente daqui, né? Você tem um barramento de cobre, então a questão de ventilação e também distribuição, ela é melhor, tá? Eu recomendo que seja feito dessa forma. Além disso também, nós temos uma outra situação, tá? E detalhe, né? A parte superior do quadro não muda. Aqui é a questão do DPS, só vou pedir desculpas porque esse DPS aqui não deveria estar aqui, né? Nós só temos 2 DPS, tá? Um para fase e um para neutro, tá bom? Nesse modelo aqui, nós temos agora um quadro bifásico, tá? E eu não vou também especificar que é 220 e 127. Por quê? Assim como no anterior eu não falei. Nós temos aí no território nacional regiões onde fase e neutro é 220. No entanto, nós temos também regiões do território nacional onde fase e neutro é 127 volts. Então fica, talvez dependendo de onde você está assistindo essa live de hoje, então pode ficar um pouquinho confuso, tá bom? Então, fase neutro pode ser 127 ou fase neutro pode ser 220, tá bom? E aqui nós temos um modelo bifásico, né? 2 fases e o neutro. Então, eu tenho aqui esse disjuntor como um disjuntor geral, tá? Como não? Ele é um disjuntor geral do quadro. E aí nós temos logo assim abaixo dele, né? Ou seja, a jusante dele, nós temos aqui o IDR, né? O neutro vai direto no IDR e as fases entram no IDR e saem para ver aqui embaixo para os disjuntores dos circuitos. Além disso, existe essa derivação para os DPS aqui do lado. O que é interessante comentar aqui nesse circuito, assim como nos outros, todos eles têm um disjuntor geral, mas é possível você não ter o disjuntor geral e ter apenas o IDR como uma chave geral, tá? Só que a questão é, quando ocorrer um curto-circuito, ele não desarma, como a gente viu na live anterior, na live, se não me engano, número 4, tá? Ele não desarma. Quem desarma é o disjuntor. Se não tem um disjuntor aqui, o que vai desarmar é o disjuntor lá do medidor. E pelo amor de Deus, tem que ter um disjuntor lá, né? Então é lá que vai desarmar, tá?
Então, dependendo da situação, a norma permite não ter, mas você pode colocar, tá? Ela também diz que não é porque é proibido ter um disjuntor geral, né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tá? Então, você pode colocar um disjuntor geral aqui dentro do quadro, tá? Para proteger contra curto-circuito e sobrecarga os condutores nesse trecho aqui, tá bom? Não vou entrar também em detalhes sobre a espessura dos condutores. Hoje não é o objetivo, eu vou te mostrar a lógica, um pouquinho a estrutura dos quadros de distribuição, quadros de disjuntores, QD, LF, QD, enfim. Tá? Bom, aí nós temos a mesma estrutura, mas agora também com o barramento tipo pente. Né? Então esse barramento agora, por ser bifásico, ele possui aí dois tipos de... internamente ele tem duas hastes, né? Dois perfiladinhos de cobre. Né? Então tem um para a fase vermelha e outro para a fase preta. Um detalhe que eu não comentei, pessoal. Aqui embaixo, quando você faz a ligação dos disjuntores, você sempre coloca as fases de forma alternada, tá? Isso tem que acontecer. Então, a fase vermelha, fase preta, vermelha, preta, vermelha, preta. Fase R, fase S, fase R, fase S. Por que isso deve acontecer? Porque se você precisar pegar duas fases, ou vou falar aqui no caso onde eu estou, que entre fase e fase você tem 220 volts, entre fase e neutro 127 volts, você precisa de um circuito 220, você precisa de duas fases. Então você precisa de uma fase vermelha e uma fase preta. Se você colocar nesse disjuntor bipolar aqui fase e fase, quando você vai tentar medir com multímetro, por exemplo, você vai obter 0 volts. E não é porque o condutor está rompido ou algo do tipo, porque o multímetro mede tensão, e tensão é diferença de potencial entre dois pontos. Então, deve existir uma diferença de potencial entre dois condutores. Se aqui eu estou medindo os polos diferentes, dois polos, mas os dois polos têm a mesma fase, logo não existe diferença de potencial. Por isso que se faz essa obrigatoriedade dele ficar alternando. Só não existe essa obrigatoriedade no monofásico, porque só tem uma fase. Tudo bem? Essa alternância ela se dá justamente no barramento tipo pente. Como eu disse, ela tem dois barramentos pequenininhos, né? E os dentes dele, né, as hastezinhas estão de forma alternada. E aí você encaixa aqui no disjuntor, parafusa bonitinho, junto com o conector aqui genérico, tá? E tranquilo, você já tem aí a ligação do seu quadro. Vale lembrar também reforçar que na parte de cima ela não sofreu nenhuma alteração se comparado com o circuito anterior. O que mudou mesmo foi a parte de baixo, bom? Além disso, agora, como duas fases, nós temos também esse barramento aí de barramento horizontal, né? Então, essa forma aqui de ligação, ela te permite ter aí um consumo maior de energia elétrica, um consumo maior, né? Os barramentos suportam uma corrente maior. E aqui os polos também são de forma alternada. Então, por exemplo, a fase vermelha, ela vem aqui no primeiro polo, tá certo que dos dois juntores dos dois lados, né? E depois, ó, condutor preto, ó, depois vermelho, preto, vermelho e preto. Deve existir essa alternância, tá bom? Aí nós temos agora trifásico, tá? 3 fases e o neutro. Disjuntor geral tá aqui, ele secciona as 3 fases que entram no IDR. Depois aqui no IDR nós temos o neutro que vai direto. Aqui, ainda na parte superior, nós temos a derivação para os DPS. Então perceba, o DPS ele acaba sempre sendo um elemento, uma unidade a mais, porque nós temos das fases e do neutro. Então 3 fases e o neutro, então 3 DPS mais um para o neutro. Tá? Sai do IDR e vem aqui para os disjuntores do circuito. E obviamente existe aquela alternância, isso acontece aqui também. Então condutor preto, condutor vermelho, condutor amarelo. Condutor preto, vermelho, amarelo e assim por diante. Tá bom? Não quero fazer com condutores, tem aqui também o barramento tipo pente, né? Então ele tem 3 hastezinhas lá e cada uma é responsável por uma fase. E aí você consegue também obedecer essa alternância entre as fases. E a ligação aqui está sendo com conector genérico para garantir aí a conexão, né? O contato elétrico entre o polo do disjuntor e também o condutor, tá bom? Aqui em cima, novamente, não muda, tá? E você também consegue essa mesma ligação aqui no barramento horizontal, barramento espinha de peixe, tá? Então você também tem essa possibilidade, a alternância também ocorre aqui. Então, o condutor vermelho, condutor preto e condutor amarelo. Vermelho, preto e amarelo. E assim vai, tá? Mandaram aqui a pergunta,
Então, essa imagem aqui, esses desenhos, eu fiz, na verdade, utilizando o AutoCAD, né? A biblioteca de blocos dinâmicos. Aí eu acabei depois dando um print, né? Na verdade, tinha gerado o PDF primeiro, mas depois eu acabei dando um print e colocando na apresentação. Mas todos esses arquivos aqui foram feitos no AutoCAD, tá bom? Depois disso, a gente finaliza essa primeira etapa falando só da parte teórica. O que a gente vai abordar agora é justamente algumas práticas, tá? Alguma parte de montagem, alguns componentes, questão de barramento tipo Paint, como é que funciona, tá bom? Então, aguenta aí, eu vou arrumar aqui e a gente vai começar a ver a parte prática, tá bom? Então, povo, basicamente nós temos aqui o barramento monofásico, bifásico e o barramento trifásico. Então, vamos entender um pouquinho cada um deles e comentar aqui onde é utilizado, o que é possível e o que não é possível fazer. Bom, o primeiro deles é o barramento monofásico. Então ele basicamente tem essa parte plástica aqui de proteção, tá? Isolação, e esse cara aqui, o monofásico, ele possui apenas um barramento de cobre, ou seja, uma vez que você alimenta um desses terminais, você está alimentando todos eles com a mesma fase. Ele é muito utilizado quando você tem aí um quadro monofásico, ou seja, apenas fase e neutro, e também ele pode ser utilizado para ligação do DPS, então ele pode ser inserido na parte inferior, tá? Então você tem lá 3 ou 4 DPS, então você pode serrar aqui o barramento e depois você pega, interliga na parte de baixo e leva até o aterramento através aí talvez de um conector genérico, que a gente fala sobre isso melhor na próxima aula. Então eu tenho dois modelos aqui, ou melhor, dois disjuntores monofásicos. Posso vir aqui, colocar eles aqui, tá? Parafusar. E agora o que acontece? Se eu estou pensando num quadro monofásico, esse primeiro disjuntor ele poderia ser tranquilamente um disjuntor geral, pensando no monofásico. E eu não vou me atentar ou detalhar a questão de curva e corrente nominal. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um card aqui no canto superior à direita que fala sobre isso, as curvas, os disjuntores e tudo mais, tá? Mas se eu alimentar por baixo, colocar uma fase aqui na parte inferior desse disjuntor, ele se torna o disjuntor geral que irá seccionar a alimentação de todos os demais disjuntores que possam ser inseridos aqui à direita no barramento, tá? Uma vez que ele acaba sendo responsável por alimentar todos eles. E os demais disjuntores acabam se tornando o disjuntor aí para cada circuito. Tá. Outro ponto interessante também, mas isso é válido para qualquer barramento, é caso você acabe utilizando uma certa quantidade e fique terminais à mostra, nós temos esse dispositivo aqui, que é o isolador. Então, se você der uma olhada sobre a questão de espaços reservas e um quadro de distribuição, que isso é citado pela NBR 5410, você precisa ter lá uma certa quantidade de espaços reservas. E no caso do barramento Paint não é diferente. Contudo, você não pode deixar esses terminais à mostra, né? Essa parte viva, energizada, de fácil contato. Então nós temos esse dispositivo aqui, que é um isolador. Então você só vai encaixar ele aqui, um em cada dente, né, em cada parte aqui do pente, e pronto, ele está totalmente isolado e os demais ficariam aqui como disjuntores, ok? Vamos agora dar uma olhada no nosso barramento bipolar. Então aqui no barramento bipolar nós temos essa marca aqui da Stack, e aqui também nós temos agora dois barramentos de cobre. Então vocês puderem observar, nós temos aqui duas ranhuras, dois canais, onde cada canal acomoda um barramento. E o barramento de cima, né, perceba que esse terminal ele é um pouco torto para ficar alinhado com o barramento de baixo. E apesar de estarem muito próximos um barramento do outro, ele é muito seguro, tá? Existe uma boa isolação entre os barramentos, então impossibilita aí que ocorra um curto-circuito, a menos que você ligue errado, tá? Que eu acredito que não seja o caso, tá? Mas não existe a possibilidade de ocorrer aí um curto-circuito por conta disso, tá? E a mesma coisa, ele possui aqui você consegue ajustar um pouco a distância entre os pontos, tá? Entre os terminais, mas a distância entre eles vai acabar sendo a mesma, uma vez que a distância entre um polo e o outro não acaba mudando, né? Entre um disjuntor e outro, seja ele monopolar ou bipolar. Contudo, uma boa dica aqui que eu preciso deixar para vocês é o seguinte: quando vocês forem utilizar disjuntores, é interessante que todos aqui que você escolha seja da mesma marca, porque uma vez que você escolhe um da WEG, um da Siemens, da Stack, enfim, seja lá qual for, o JNG, pode acontecer da distância de um polo para o outro, principalmente a forma da conexão aqui em cima, ser um pouco diferente. E isso pode prejudicar no barramento tipo Paint. Então, um conselho que eu dou é: use sempre a mesma marca de disjuntores, porque você vai perceber que todos acabam tendo aqui a mesma altura, é tudo mais fácil de se trabalhar. E também esteticamente fica bem melhor.
Depois disso, nós temos agora o barramento trifásico. E aí nós temos dois modelos. Nós temos esse modelo aqui, que é um modelo da Schneider, e nós temos também um outro modelo da Steck. Tá? Então eu vou mostrar aqui os dois para vocês, porque para ter uma referência aí, né, para você poder comparar um com o outro. Então o da Steck primeiro, né, não é muito diferente do anterior. Perceba agora que ele é um pouco mais espesso aqui, as ranhuras, né, os espaços que acomodam os barramentos, porque nós temos um novo barramento. E aí nós temos o primeiro aqui, vamos colocar como fase R, fase S e fase T. Então existe aqui uma distância entre eles, entre os polos, né, entre aqui os pontos, tá? E além disso também existe uma distância segura entre os próprios barramentos, tá? Então se você for conectar isso aqui num disjuntor tripolar, por exemplo, então vamos colocar aqui. Então olha só, nós temos aqui um disjuntor tripolar, né? Curva C 32 amperes, e ao ser conectado aqui, ao ser preso, tá? Aí ele acaba sendo aqui, se você quiser, também como um disjuntor geral. Uma vez que você alimentar aqui por baixo, a alimentação aqui de cima, ele vai, ao ser ligado, né, ele vai alimentar todos os outros polos aqui que estão à direita. E qualquer outro disjuntor que seja conectado aqui será alimentado, seccionado por esse aqui. Então ele acaba se tornando um disjuntor geral do circuito. O mesmo ocorre, a lógica é a mesma, para esse modelo aqui da Schneider. No entanto, esse modelo aqui, o barramento ele é dobrado, tá? E aqui a gente consegue enxergar também, ó, arrastar todos eles, os barramentos. Então nós temos 3 barramentos, tá, de cobre, sendo que cada um deles é distanciado aqui de maneira segura, e cada um acaba se tornando uma fase, tá? Então, se eu colocar aqui, puxar ele certinho, né? E esse modelo aqui é interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês, que ele possui esse espaço para indicar aqui para você poder serrar. Então, se nós olharmos aqui, ó, tem essa possibilidade indicando o local correto para você serrar, uma vez que o barramento é muito grande e você não precisa de todo aquele espaço reserva, tá? E a lógica é a mesma, você acaba conectando ele aqui em cima, tá? E aí parafusa aqui, faz o aperto e aí coloca os demais disjuntores aqui, e aí você vê se ele vai funcionar como geral ou não. Caso ele não funcione como geral, a alimentação será inserida aqui em cima. Aí, como eu disse, nós temos o conector genérico, que é um assunto de uma próxima aula. Você insere ele aqui, ele acaba alimentando todo o barramento pente, todos os disjuntores inseridos nele são disjuntores já alimentados. O disjuntor geral acaba vindo a montante acima dele, na parte de cima do quadro, por exemplo. E se você quiser saber mais sobre instalações elétricas, dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem um link para que você faça download do nosso e-book, a nossa apostila, Guia Prático de Instalações Elétricas. São mais de 110 páginas com conteúdo colorido, e também ao final de cada capítulo existe o QR Code para que você possa acessar videoaulas com conteúdo complementar e aula prática sobre o assunto. Beleza? Vamos para o povo, o objetivo então é falar dessas duas pecinhas aqui, já que nós falamos bastante de quadro de distribuição e tivemos uma aula aí na semana passada sobre barramento tipo pente. E se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui no canto superior direito sobre o assunto. Então vamos lá, o que é essa pecinha? Bom, o conector genérico, eu tenho ele aqui separado, tá? Ele é um conector, esse aqui é o conector terminal curto, onde o objetivo dele é promover uma conexão mais segura, mais firme entre os elementos, tá? E ele possui aqui, ele tem a capacidade de acomodar condutores de até aproximadamente 25 milímetros, mas isso você precisa dar uma olhada quando você for adquirir esse terminal, garantir, né, que seja de até 25 milímetros. E como eu comentei, existe ele terminal curto e terminal longo. Esse terminal acaba sendo um pouquinho maior. Então o objetivo dele aqui é garantir justamente, né, facilitar a montagem e garantir aí a conexão entre os elementos. Nesse modelo que eu acabei de montar aqui para gravar uma aula do nosso curso de instalações elétricas que estará disponível no final do ano, nós temos aqui os dois conectores inseridos juntamente com o barramento pente bifásico, de tal maneira que as duas fases aqui, a fase na cor preta e no condutor vermelho, eles alimentam tanto esse primeiro disjuntor bifásico, como também todo este barramento, e consequentemente ele acaba alimentando também os demais juntores dos demais circuitos. Bom, então aqui você tem uma garantia de conexão elétrica de tal forma que não provoque aí faíscas, tá? Isso acaba sendo um item muito importante, ainda mais com a atualização da NBR 5410, onde, é que tudo indica, ela seja publicada agora no ano de 2024 e ela acabe obrigando, né, colocando aí a utilização de um dispositivo chamado AFDD,
tá? Que é o dispositivo de detecção contra arco elétrico. Então, quanto menos faíscas, né, ocorrerem numa instalação elétrica, melhor possível. Claro, salvo aí aqueles que já são comuns, inerentes ao uso do dia a dia, ok? Então, se você der uma pesquisada sobre esses conectores aqui, você vai encontrar na faixa aí de R$5, R$6, ou isso valores unitários, tá? Mas aí também você pode encontrar pacotinhos com 10 unidades, 15 ou 20 unidades, ok? Se você quiser saber mais informações ou entrar em contato com a gente, dá uma olhada no nosso Instagram, @trick.drawing. Todo dia eu posto alguma coisa lá e converso com vocês e vou tirando dúvidas de instalações elétricas, comandos e afins, ok? Povo, fiquem com Deus e até a próxima aula.